Bem, continuando nosso conteúdo sobre a Grécia, né? Hoje a gente vai ver sobre outra grande cidade grega que é Esparta, tá certo? Netflix também tem, eu acho que ainda tem, né? No YouTube, porque ele está retirando uma série de filmes. E também tem alguns aplicativos no Android que vocês podem baixar para assistir esses filmes de graça pelo celular, tá certo? O filme se chama 300, ele fala de forma bem sucinta, né? Bem clara sobre os espartanos. Vou passar para vocês um videozinho, ele mostra um pouco, né, sobre a cultura deles. É justamente desse filme 300. Então você veio de tão longe, Persa, por terra e água? Não seja tímido ou estúpido, Persa. Seja claro e assertivo em Esparta. O que faz essa mulher achar que pode falar entre homens? Porque só as espartanas dão à luz a homens de verdade. Vamos andar um pouco para Observem acalmar como nossas ele se vidas. referiu à mulher e como é que ela respondeu, que eu vou explicar um Se pouquinho mais na valoriza suas frente. vidas acima de sua completa aniquilação. Escute com cuidado. Xerxes conquista e controla tudo o que os seus olhos alcançam. Ele lidera um exército tão maciço que sua marcha estremece o chão. Tão vasto que bebe rios inteiros. Tudo o que o Deus Rei requisita é isto. Uma simples oferenda de terra e água. Símbolo da submissão de Esparta à vontade de Xerxes. Submissão? Há um pequeno problema. Existem rumores de que os atenienses recusaram a oferta de vocês. E se aqueles filósofos e pederastas tiveram tal coragem, então... Nós temos que ser diplomáticos. E é claro, os espartanos têm sua reputação a considerar. Escolha suas próximas palavras com cuidado, Leônidas. Podem ser suas últimas, como rei. Terra e água. Mas é loucura. Você é louco. Terra e água. Encontrará ambas em abundância lá embaixo. Ninguém, persa ou grego, ninguém ameaça um mensageiro. Você traz coroas e cabeças de reis conquistados para a minha cidade. Você insulta a minha rainha. Você ameaça meu povo com escravidão e morte. Eu tenho escolhido minhas palavras com cuidado, Persa. Você deveria ter feito o mesmo. Isto é blasfêmia. Isto é loucura. Loucura. Isso é Esparta! Então, né, um filme muito bom, ele é maravilhoso. E a gente tem uma certa rivalidade, né, entre Esparta e Atenas, né? Eram cidades até relativamente próximas, como vocês podem ver aqui, né, no círculo marcado. A localização de Esparta ficava próximo ao mar Mediterrâneo, também próximo a Atenas, né? Porém, era uma cidade mais voltada para o interior, né? Não era uma cidade litorânea como era o caso de Atenas. Então, eles foram desenvolvendo mais aí a agricultura do que o comércio marítimo, como foi o caso de Atenas.
Ela foi fundada por dórios, que eram outros povos diferentes daqueles que fundaram Atenas, né? No século 9 a.C. As terras deles eram bastante férteis, como vocês podem ver lá no vídeo, né? Foi alvo, né, de interesse de outros povos. E por isso a agricultura era a base da economia dos espartanos. Uma das principais características, a característica principal de Esparta é a questão do militarismo. Eles, da hora que eles nascem, a hora que eles morrem, a vida deles se voltam para o serviço militar, tá certo? Para a guerra, tá bom? E a sociedade ela não tinha mobilidade, as pessoas não mudavam de classe, nascia escravo, morria escravo, nascia espartano, morria espartano, tá certo? Eles viviam, como chama aqui, em guerra perpétua, né? Já que eles travavam guerras com outros territórios, né? Como forma de expandir as suas terras, né? A aquisição de terras e também ganhar mais escravos. Esparta ela vivia no que a gente chama, né, de uma aristocracia, né? Na verdade, uma oligarquia, que era um poder exercido por um pequeno grupo de pessoas que tinham o mesmo propósito. No caso de Esparta, né? Enquanto Atenas vivia numa democracia, em Esparta a gente vai viver aí em uma oligarquia, tá certo? A sociedade espartana era dividida da mesma forma que era dividida a de Atenas, né? Os espartanos, que eram homens ricos, donos de terras, né, e de escravos, eles controlavam a política e serviam ao exército, tá certo? Isso representava somente 5% da população espartana. Depois disso, vinham os periecos, que eram 10% da população espartana, que eram homens livres, geralmente comerciantes, né? Estrangeiros, na maior parte das vezes, né? E os ilotas, que compunha grande parte da população, 85% da população, era composta por escravos, tá certo? A questão da política espartana, né? A política espartana ela era governada por 2 reis, tá certo? O que configurava uma diarquia. Ou seja, esses 2 reis, eles tinham que ter, né, mais de 30 anos e eles estavam ali dividindo o poder, né, o governo de Esparta. Outros órgãos que também faziam parte, outras instituições, eram a Apela, que era composta por espartanos com mais de 30 anos, né? Essa Apela ela ia eleger os membros da Gerúsia, que eram aqueles espartanos que conseguiam atingir 60 anos. Era muito difícil um espartano, né, ter essa média de vida de 60 anos. Eram chamados de anciãos, por assim dizer, né? E o eforato, que era composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar ações dos reis de Esparta. Ou seja, os 2 reis, essa diarquia, ela não era uma diarquia sem controle, limitada. Ela possuía aí, né, uma fiscalização constante. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês em um vídeo curtinho sobre a educação das crianças em Esparta. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Assim que pôde suportar, ele foi batizado no fogo do combate. Foi ensinado a nunca recuar, a nunca se render. Ensinado que morrer em serviço num campo de batalha por Esparta era a maior glória que ele poderia alcançar em sua vida. Aos 7 anos,
Como era de costume em Esparta, o menino foi retirado de sua mãe e levado para viver num mundo de violência. Construído pelos 300 anos da sociedade guerreira de Esparta, para criar os mais fortes soldados que o mundo já conheceu, o Agogê, como é chamado, força o menino a lutar, a passar fome, a roubar e, se necessário, a matar. Com bastão e chicote, ele foi punido e ensinado a não demonstrar dor nem piedade. Era constantemente testado, jogado na selva, deixado para medir sua determinação e astúcia contra a fúria da natureza. Esta foi sua iniciação. Esta experiência para ele era o retorno para o seu povo como um guerreiro espartano. Ou não. O lobo começa a rodear o menino. Garras de aço negro. Pelo negro como a noite. Olhos de rubis flamejantes. Joias vindas do inferno. O lobo gigantesco fareja, saboreando a refeição que está por vir. Ele não sente medo, somente a alta percepção das coisas. O ar frio em seus pulmões, o vento nos pinheiros que se movimentam contra a noite que cai. Suas mãos estão firmes, sua postura perfeita. Então o menino, dado como morto, retorna ao seu povo para a sagrada Esparta. Então, como vocês podem ver aí, né, eles são aí treinados para a vida militar, né? Dos 7 aos 18 anos, eles são treinados no exército. Eles devem aí, né, dentro da educação deles é ensinado o militarismo, a obediência e a disciplina. Dos 0 aos 7 anos, ele fica no poder da família. De 8 a 11 anos, ele vai para o exército, né, aprender coletivamente a vida militar. E dos 12 aos 17 anos, ele faz esses treinamentos, como vocês viram aí, né, onde eles vão para testes de sobrevivência, acampamentos, né, e retornam uma vez por ano para a cidade, onde são açoitados até o limite de sua resistência. Isso tudo para fazer deles os melhores soldados, tá certo? E de 18 aos 20 anos, eles fazem parte da Efébia, que é um exército, né, que visava aí, que passava todos os anos por um teste chamado de cripteia. Nessa cripteia, eles eram botados, né, para combater. Eles eram colocados para combater contra escravos. Se o escravo conseguisse matar ele, o escravo ganhava 2 dias de folga, né? Era uma forma de controlar o número de escravos, que era muito grande, de reduzir a população de escravos, tá certo? Às vezes, quando não havia a cripteia, havia uma matança generalizada desses escravos para poder diminuir a população, evitar revoltas, né, desses escravos.
Dos 18 aos 29 anos, ele servia o exército sem nenhum direito político. Ele fazia parte, né, da massa do exército. E dos 30 aos 60 anos era o momento em que ele se tornava homem, reconhecidamente, né, e se tornava também cidadão, passava a participar da vida política. E acima dos 60 anos ele era considerado um ancião, né, se ele chegasse aos 60 anos, e poderia participar da gerúsia, que era o conselho de anciãos. Como vocês viram no vídeo, né, eles praticavam infanticídio, né, onde aquelas crianças com deficiências eram sacrificadas, né, nos conselhos de anciões. Por quê? Porque uma criança com deficiência, uma criança fraca, doente, ela não iria aguentar esse treinamento, né? Então eles preferiam, da mesma forma que acontece na natureza, quando alguns animais, né, geram animais fracos ou deficientes, eles eliminavam essas crianças, tá certo? E como vocês viram lá no começo, a mulher espartana, ela tinha sim um papel social, diferente do que acontecia em Atenas, que elas eram criadas, né, para cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, não tinham liberdade nem sequer de transitar nas ruas sozinhas, sem um acompanhante, né? Aqui não, aqui elas tinham sim uma vida social. Elas eram futuras mães de guerreiro, eram saudáveis e educadas nos valores espartanos, tanto é que elas praticavam, né, atividades físicas, tá certo? Elas também participavam, elas também tinham um treinamento, né, para proteger a cidade e se proteger, né? Elas se locomoviam sozinhas pela cidade, tá certo? Então ela tinha uma importância, um papel social muito maior do que as mulheres atenienses. Esparta ela foi muito admirada pela questão do público sobre o privado, né? Onde ele diz aqui, entrega completa do cidadão espartano abrindo mão dos prazeres e interesse individual em busca da proteção do todo, né? Do coletivo. Aqui é um comparativo, né, entre Atenas e Espartas, né? Vocês podem ver, há uma diferença, né? Principalmente aqui na forma de governo, aqui uma diarquia e aqui uma monarquia, né? E a forma também política, que aqui é uma oligarquia e aqui a gente vai ter uma democracia, um governo de poucos, né, governado por poucos, e aqui um governo governado para o povo. Você já surtou umas 10 vezes nessa quarentena. Eu acho que um pouco mais, né? A gente vai ver um pouquinho agora sobre a mitologia. Os gregos, eles eram politeístas. Poli quer dizer muitos, eles acreditavam em muitos deuses, tá certo? E eles criaram vários mitos. O conjunto desses mitos é chamado de mitologia, tá certo? E cada cidade grega, ela cultuava um deus, né? Cultuava seus próprios deuses, construíam templos, né? E santuário para eles. A mitologia ela é ligada à religião, né? Esses mitos eles faziam parte da religião grega. Essas lendas elas vão narrar as aventuras dos deuses, semideuses, heróis, tá certo? E musas. Essas musas elas são inspiradoras das atividades humanas, como é o caso de Vênus, né? Deuses poderiam interferir na vida humana com castigos e benefícios, como é o caso de Zeus, né? Com aquela história do Hércules e tudo mais. Eles utilizavam os mitos para a explicação plausíveis que não conseguiam explicar. Como acontece, né, em várias culturas, aquilo que não se pode explicar se remete à religião. Também foram os criadores do teatro, e principalmente, né, dos dois gêneros, como é o caso da tragédia e da comédia, né, que é representado por aquela máscara de carnaval que a gente vê muito, e é o principal símbolo do teatro. O teatro ele surgiu em homenagem ao deus Dionísio, tá certo? Que é um deus bem festeiro. O teatro também ele vai ter uma função cívica que leva a refletir, né, sobre vários temas que preocupavam os gregos, né? E a persona é essa máscara aqui, que ela utilizava da projeção à voz, né, aumentar a voz. Aos gregos nós também devemos a questão da arquitetura, né? Muitas das construções que a gente vê hoje, né, ela possui inspiração na arquitetura grega, tá certo? E elas têm algumas ligações com a religião.
Nós também devemos aos gregos, né, a história. O pai da história foi um grego chamado Heródoto. Ela se tornou aí, né, uma ciência a partir dos estudos deles. E a geografia também. Aqui nós temos o Eratóstenes, que ele calculou a circunferência da Terra já naquela época, né, sem instrumento nenhum. Os gregos, principalmente, uma das ciências mais gregas que existe é a filosofia, né? Nós temos aí, essa ciência, ela dá ao mundo uma explicação racional, procurando distanciar da visão mística, né? Fugir daquele pensamento que tudo está ligado, né, à religião, ao misticismo. São os principais filósofos gregos, Platão, com o mito da caverna, Aristóteles, que é o pai da matemática, né, e também ele é responsável aí pela lógica e pelo raciocínio, e Sócrates, né, que é o pai da maiêutica, que é aquela, como é que eu posso dizer, aquela reflexão que vai ser baseada em perguntas e respostas, que a gente utiliza até hoje, né, para aplicar os conhecimentos. Os gregos também inventaram os Jogos Olímpicos, né, que a gente viu acontecer agora esse mês. Esses Jogos Olímpicos eram em homenagem a Zeus e eles aconteciam a cada 4 anos. Durante 4 anos, a cada 4 anos eles paravam qualquer guerra, qualquer atividade que eles estavam envolvidos, né? E iam fazer parte dessas Olimpíadas, tá certo? O objetivo de um atleta era destacar em honra perante os seus competidores, né? Aquele atleta que se destacasse, ele tanto era honrado como ele levava honra, né, para a sua cidade. Era também uma cerimônia religiosa, já que cultuava, era em homenagem a um deus, né, Zeus. Acontecia no Monte Olímpico. As guerras eram interrompidas, como já falei, né? Somente os homens podiam participar e prestigiar o evento, as mulheres não participavam, tá certo? E nesses eventos tinham aí atletismo, a luta, a corrida a cavalo, boxe, pentatlo, né, que é a luta, corrida, salto em distância, arremesso de dado e de disco. Eram os principais jogos que eram que ocorriam, né, durante os Jogos Olímpicos. Aqui um pouco da mitologia dos gregos, né, o nascimento de Vênus, Minotauro, que a gente viu lá, né, no labirinto, a caixa de Pandora, a Medusa, né, que era aquela que você não poderia olhar nos olhos dela, que você se tornaria pedra. Que a gente chama de panteão, né, que fala um pouco sobre os deuses, né, a criação dos deuses. Acredita-se que toda a vida, os gregos acreditavam, né, que toda a vida vinha do caos, que era a força criadora do universo. O caos, ele criou vários deuses, né, vários titãs, como Gaia, que é a deusa terra, né, titã da terra, e Tártaro, que é o do subterrâneo. E eles tiveram, né, vários filhos, como Cronos e Reia, que foi de onde veio, né, todos os outros deuses. Todos os deuses nasceram desses dois titãs, Cronos e Reia, tá certo? E Kratos, eu acho que vocês já viram um pouco desse titã, né? Naquele God of War, que é um jogo que muitos meninos gostam de jogar, né? Então, esses dois titãs, eles originaram Zeus, né? E Zeus deu origem aí, junto com Hera, a vários outros deuses, tá certo?